Cristo? Se ama Cristo, Porque amo a Cristo. porque Ele me salvou, aleluia. Ah, eu amo a Cristo. Ah, eu amo a Cristo. Ah, eu amo a Cristo, porque Ele me amou, aleluia. As meninas amam a Cristo. Se ama a Cristo, Porque amam a Cristo. porque Ele me amou, aleluia. Ah, eu amo a Cristo. Ah, eu amo a Cristo. Ah, eu amo a Cristo, porque Ele se entregou, aleluia. Irmãos, que momento especial. A palavra do nosso Deus diz que dos tais é o reino dos céus e o louvor perfeito vem das crianças. Que Deus abençoe as crianças da nossa comunidade, da nossa cidade e do nosso país. Eu gostaria de convidar o Fábio Henrique. Por favor, Fabinho. Eu não falei nada, não combinei nada com ele. Para estar orando pela mensagem que o Senhor colocou no coração do nosso pastor. Deus, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado a todos que estão aqui. Obrigado por esse momento. As crianças aqui também, que é o futuro. Eu me vejo também quando era pequeno, é bem legal isso. O Senhor possa estar me abençoando a vida do pastor também nesse momento. Que a gente possa estar focado agora na palavra que o Senhor passou nas mãos do Isaías. Que o Senhor possa estar na frente de tudo. Abençoe a vida dele também. Toda a questão que ele estava doente há um tempo atrás, o Senhor possa estar cuidando da vida dele também e da família, Senhor Deus. Te peço, nos abençoe. Muito obrigado por hoje e obrigado por tudo, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós nos sentimos alegres mais uma vez por voltarmos ao convívio dos irmãos, e o nosso desejo é que isso não deixe mais de acontecer, né? Nós estamos orando por isso e agradeço a oração do Fábio e agradeço também as orações que cada irmão ou que a igreja no seu total, no seu todo, realizou para que nós pudéssemos então nos restabelecer. E louvamos a Deus porque aqui estamos. Para nós meditarmos na palavra, convido aos irmãos para abrirem no livro de Josué, capítulo 2, todo ele, até o versículo 24, sim, todo ele, capítulo 2, Josué. Nós vamos ler neste instante a palavra de Deus e meditar sobre esta passagem. Espias mandados a Jericó, Raabe. Josué 2, todo o capítulo 2, ou seja, os seus 24 versículos. Vamos ler nesse instante esse texto. Eu convido a igreja para que nos ajude na leitura. Nós vamos fazer assim, nós vamos dividir em dois grupos, os homens e as mulheres, para lermos, portanto, esses 24 versículos, 12 versículos para os homens, 12 versículos para as mulheres. Vamos começar então com as nossas irmãs. As mulheres vão ler
Vamos começar? Vamos nos levantar, irmãos, nesse instante. Isso, assim, nossa leitura sairá com maior liberdade. Vamos lá. Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente dois espiões. Vamos ler de novo? 1, 2, 3. Alternadamente, né? Vamos lá, os homens, versículo 2. Então, a mulher, porém, ela, porém, secou as águas diante de vós, quando saíreis do Egito, e também o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Sehon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou-nos no coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, esperai
até que voltaram os perseguidores, porque os discípulos procuraram outro caminho, porém não acharam. Assim os dois homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Nun, e contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu todas essas terras a nós. Amém. Podem assentar, irmãos. Olha, pelos últimos 2 versículos lidos, nós vamos dar um 4,5 para os homens, tá bom? Na verdade, esse exercício é saudável, irmãos. Primeiro, porque nós precisamos ter a palavra de Deus à nossa disposição. Precisamos ter aí para ler. Segundo, porque nós costumamos ler na Bíblia do nosso cônjuge. Terceiro, porque nós temos que trabalhar unidos. Nós temos que ser um povo unido, mesmo que nós tenhamos ideias diferentes, que tenhamos versões diferentes, nós precisamos trabalhar unidos. E precisamos, desta forma, trabalhar juntos e ler juntos. Que Deus assim nos abençoe. Foi um exercício muito bom. Que Deus assim nos ajude a trabalhar unidos, a trabalhar juntos. Do que vamos falar nesta noite? Nós queremos dividir com os nossos irmãos esta ideia que nos apresenta as Escrituras de que nós temos uma vida até Jesus, até nos encontrarmos com Jesus. A partir de Jesus, nós temos uma outra vida que se desenvolve até Jesus novamente, até a volta de Jesus. Esta volta de Jesus se concretiza, se realiza pelo fim da história, no fim da história, com as suas promessas realizadas, o dia do juízo e a entrada do povo de Deus na eternidade, neste gozo que é aguardado. Porém, a história não começa aí, e ela não vai também ter o seu desenvolvimento tão somente a partir daí. A história para o povo de Deus, para o povo cristão, começa com Jesus, com o encontro com Jesus, com a chegada diante de Jesus, com a salvação que Ele nos concede, que Ele nos deu. E nós podemos, desta maneira, então, pensar um pouquinho de como deve ser a nossa vida a partir dessa presença de Jesus, até que a plenitude do reino se estabeleça. Esta era uma preocupação que estava no coração dos discípulos, e enquanto eles conversavam com Jesus, nos últimos tempos, nos últimos dias, esses discípulos interrogaram a Jesus, né? Sempre um representando o grupo, interrogaram a Jesus, perguntando: Senhor, é agora que instaurarás o teu reino? E a resposta do Senhor foi nesta direção: não me compete, não lhes compete saber quando os tempos se darão, porque somente o Pai é detentor desta informação. Isso está contido, portanto, no plano divino, né? No plano da salvação. E o fato de os discípulos terem essa preocupação, ao mesmo tempo trouxe graça a eles quando Deus, através das maneiras que Ele desenvolveu, e especialmente através da revelação especial em Cristo e na Sua Palavra, nos deu ideias de como aconteceriam, né? Os fatos se dariam. Nós temos, por exemplo, um livro inteiro, que é o livro do Apocalipse, que trabalha bastante esta questão
da história por completo, desde o princípio até o final e até a continuidade na eternidade. E outros textos, como o apóstolo Paulo, que fala bastante também sobre esse assunto, e as escrituras do Antigo Testamento, se nós observarmos bem, elas vão apontar para esta direção também. E é o que nós queremos fazer com os nossos irmãos, meditar a respeito do que deve acontecer, qual é a nossa história, o que deve ser feito entre o nosso encontro com Jesus e esse reencontro na sua volta gloriosa, na sua volta celestial. Basta que nós recordemos que muitos fatos se dão, nesse período. Nós já vivemos muitos e temos a expectativa e a esperança de viver outros. Poderíamos lembrar 2, por exemplo, ou 2 situações. Uma que se deu até antes desse acontecimento aqui registrado no livro de Josué. Foi quando o povo, sendo salvo lá da dominação do Egito, eles prevaricaram, Eles entraram numa atitude que não agradou a Deus, eles se prostituíram com o bezerro de ouro, e por isso nós vamos ver, por exemplo, a consequência se dando aqui, sendo retratada e relatada nesses dias aqui. Mas também nós temos outros momentos em que nós podemos recordar, já com talvez um tom de mais satisfação. Há dias atrás nós comemoramos a reforma protestante, nos séculos passados, há 500 anos atrás, e nós nos lembramos que alguém, ou uma pessoa, ou um grupo de pessoas, teve a coragem de falar algumas coisas que deveriam ser ditas, sendo usadas por Deus, sendo instrumentos de Deus. E é um pouco disso que nós queremos refletir nesta noite com os nossos irmãos. E a igreja deve ser esse espaço, esse lugar, esse campo, esse ambiente onde esta reflexão tem que acontecer, porque a partir dela nós precisamos pensar em tudo que se dá em torno de nós e pensarmos até que ponto nós interferimos na nossa história. Eu acabei de citar 2 fatos que interferiram na história, que mexeram com a história. O primeiro, só para que a gente tenha um pouquinho de lembrança, o povo teve que vagar 40 anos pelo deserto. E o segundo, retratado aí nesses dias, nós estamos vendo, mexe com a cultura, mexe com a organização social, mexe com tantas áreas da existência humana, e nós podemos, desta maneira, hoje, vivermos o produto tanto de um fato como de outro. A igreja é esse lugar onde todos são responsáveis uns pelos outros. Basta que nós lembremos, por exemplo, o texto de Tiago 5,13, que diz: está alguém sofrendo? Como é o complemento, irmãos? Está alguém sofrendo entre vós? Chame os presbíteros. Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Veja, o Tiago, quando ele fala assim, ele não está dizendo assim: você está contente? Então ore. Você está alegre? Então cante. Está alguém entre vós sofrendo? Façam oração. Está alguém entre vós contente, alegre? Louvem a Deus. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós somos ligados uns aos outros, tanto na dor, no choro, no sofrimento, nas dificuldades, como nas alegrias, nas festas, nos casamentos, nos nascimentos, nos momentos, portanto, em que nós estivermos gozando de oportunidades felizes. Então, nós temos esta ligação. As Escrituras também estão aí à nossa disposição para que nós aprendamos o que é e o que deve ser feito nesse período, nesse interregno, ou nesse período que vai entre o nosso encontro com Jesus e a sua volta e o seu retorno. Então, esse texto nos chama a atenção para alguns pontos interessantes e nós vamos compartilhar. Primeiro,
eu poderia classificar de respeito, mas não temor. Do que estamos falando? O que devemos respeitar, mas não temer? O que está presente nesse texto que nos leva a pensar que nós devemos respeitar alguma coisa, mas não ter medo desta alguma coisa? Com certeza, pelo texto, nós vamos entender que são os nossos adversários, ou as adversidades. A adversidade do cristão nem sempre é bem identificada, não é? Nós conseguimos identificar. É até um contrassenso isso, porque no nosso tempo de tanta informação, se nós perguntarmos, quem sabe, para cada cristão, quem é o seu adversário? O nome vai ser falado, ou não? Vai ser falado. Alguém pode falar esse nome aqui? Estão com medo? Satanás, né? Mas na prática, será que verdadeiramente Satanás é o único adversário? É o único inimigo da vida do cristão? Será que nós podemos taxar, bater o martelo e realmente dizer isto? Então é preciso que as Escrituras nos ensinem, é preciso que elas nos falem a respeito disso. O convite, portanto, é para que os irmãos comecem desde o primeiro versículo a observar o que o texto vai falando. Diz as Escrituras: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. A terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Nós observamos que Josué, sendo orientado por Deus, dirigido por Deus, ele orienta o seu povo, ele orienta os seus. Vigiem. Para quê? Vão conhecer. Para quê? Vão entender. Para quê? Vão saber das estratégias, vão conhecer os meandros, a forma de agir. E a coisa, ela é tão meticulosa que o texto ainda diz que, entrando na cidade de Jericó, eles foram pousar na casa de uma mulher do lugar. Só isto? Não. De uma mulher prostituta. Justamente aquilo que afronta a integridade do cristão, que é essa divisão de dedicação. É o que nós encontramos quando nós falamos de prostituição. É o compartilhar de uma dedicação, é um compartilhar de uma entrega, é o compartilhar de uma devoção. Socialmente, nós vamos encontrar ao longo da história a mulher sendo, portanto, quem sabe, a pior representante, por exemplo, desses que têm esse tipo de prática. Mas, espiritualmente, a partir do texto bíblico, historicamente, nós perceberemos que esse não é um título que deva ser estabelecido ou colocado somente sobre os ombros das mulheres. Se nós lembrarmos lá, antes desse período, quando eles foram todos à presença de Arão e pediram um Deus, nós vamos encontrar uma atitude de prevaricação, de prostituição, de divisão, de devoção, e nós sabemos que isso não agrada a Deus. Mas o que o texto nos chama a atenção, queridos irmãos, é que estes espias foram enviados a esta cidade inimiga e foram enviados a este lugar, a esta casa, e lá eles encontraram pousada, lá eles encontraram guarida, lá eles encontraram proteção. Então, o que nós queremos, portanto, destacar e chamar a atenção dos nossos irmãos? Primeiro, que ele precisa ser conhecido. O adversário, o inimigo precisa ser conhecido. É o que nós encontramos aqui. Andai e observai a terra e conheçam a forma deles serem, e conheçam a sua forma de agir, e conheçam o seu pensamento, e conheçam os seus planos, e conheçam os seus propósitos.
Este é o destaque que nós aprendemos aqui. Mas não é só isto. O texto nos ensina também que nós precisamos nos conhecer. O texto nos ensina que nós precisamos entender como nós somos. Ele nos ensina que nós precisamos dar, portanto, a nós o devido lugar nesta história. Nós precisamos saber quem somos, nós precisamos saber da nossa existência, nós precisamos saber por que nós somos constituídos, nós precisamos saber que fim é o nosso, que fim é o nosso, que fim é o do ser humano. Mas também, esse texto nos chama a atenção, porque através dele nós somos conclamados a conhecer a quem nos envia, a quem nos enviou. Quais são os seus propósitos, quais são as suas razões, qual é a sua ideia. Mas voltando então ao adversário, nós precisamos também entender que nós não devemos viver de ilusões com relação a ele. A sua fraqueza e a sua destreza não podem ser objetos de qualquer tipo de postura ou comportamento nosso. A sua fraqueza e a sua destreza precisam ser colocadas diante de um conhecimento a fim de que, quando estivermos nesta relação, nós saibamos também nos comportar, nós saibamos nos relacionar. E é aquilo que nós aprendemos nesse texto. Vejam só o versículo 2, onde lemos que, de alguma maneira, o rei de Jericó, os habitantes de Jericó, os habitantes da cidade ficaram sabendo que haviam 2 espias ali. Haviam 2 espias naquele lugar. Haviam 2 pessoas que tinham ido àquele lugar para conhecê-los, porque haviam intenções que não eram favoráveis a eles. Então, nós não podemos, de maneira alguma, subestimá-lo. Nós não podemos, de maneira alguma, nos iludir com relação à sua aparência. Nós não podemos, de maneira alguma, achar que a fraqueza é excessiva, ou seja, que ele não tem qualquer tipo de manifestação ou participação, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos nos iludir com a sua destreza, achando que o seu valor, que o seu poder é grandioso a ponto de acabar, de prejudicar, de eliminar os intentos de Deus. E é por isso que nós estamos convidando os irmãos também a conhecê-lo, a vivê-lo e a entender o que Deus quer fazer, por exemplo, diante de uma situação como esta. Nós precisamos entender que há poder em Deus para transformar. Vejam só, eles entraram naquela cidade e ali havia um adversário que tinha por consciência ou por objetivo impedir que Israel continuasse o seu projeto de vida, continuasse a sua escala. Eles estavam ali prontos para barrar a jornada de Israel. E dentre eles havia uma cidadã chamada Raabe, que os irmãos vão identificar nesse texto como prostituta, e que está relacionada dentro da genealogia de Jesus. Os irmãos sabiam disto? Que ela está relacionada dentro da genealogia de Jesus? Que ela faz parte, portanto, desses ascendentes que possibilitaram a chegada ao mundo do Senhor Jesus? Este fato, ele é preponderante. Este fato deve nos fazer perceber que Deus tem poder de transformar, que Deus tem poder de mudar, que Deus tem poder de transformar realmente o que Ele quiser. As Escrituras, aliás, nos ensinam o seguinte, que a Deus não há impossíveis. Então, é algo, é um conhecimento, é uma ideia, é um valor que os irmãos aprendem com esta passagem, que nós aprendemos com esta passagem. Dentre os adversários, dentre os inimigos, Deus tem o poder de transformar, de modificar, de mudar. Então, nós podemos entender, irmãos, que nós não podemos de maneira alguma temer, mas não podemos de forma alguma também deixar de ter o respeito. O livro de Judas, a respeito disso, quando ele narra esse famoso embate entre
a respeito do corpo de Moisés, portanto, uma personagem bem próxima, né, aos acontecimentos aqui, porque não se achou a cova de Moisés, onde ele foi enterrado, não se achou onde ele estivesse. O livro de Judas narra, portanto, um certo embate entre os anjos do mal, os seguidores de Satanás, que os irmãos identificaram aí como nosso adversário, os adversários de Deus, e os anjos do Senhor. E nos diz o texto que os anjos de Deus elevaram a sua voz nessa situação e proclamaram: o Senhor te repreenda, ou Deus te repreenda, ou Jesus te repreenda. O respeito deve haver também, porque nós sabemos que tudo faz parte de um processo estabelecido por Deus. Não podemos negar isto. Segundo ponto, tem que haver confiança, fé e integridade. Algumas coisas levam o ser humano a evitar uma vida de integridade em 100% e em todo o tempo. Por exemplo, o medo de não ser aceito. Nós somos criados para a vida comunitária. E com certeza, quando nós somos destacados da comunidade, nós nos sentimos mal. E o desejo de não se sentir mal e de estar em consonância, em acordo com a comunidade, com a coletividade, muitas vezes nos levam à tentação de não sermos íntegros, de não sermos tudo aquilo que nós precisamos ser, conforme o chamado que nós recebemos. Um outro aspecto nos leva também a vacilarmos no exercício de integridade. É a insegurança de que somos capazes de alguma coisa. Muitas vezes, esta insegurança se desenvolve durante o nosso período educativo, o período formativo da nossa vida. Os especialistas modernos ainda entendem que os primeiros anos de vida são preponderantes, são cruciais para que nós desenvolvamos uma personalidade sadia, para que nós tenhamos uma personalidade sadia, por exemplo, onde a insegurança não tenha tanta participação. É uma pergunta que nós devemos fazer. Em algum momento, eu manifestei, insegurança diante de algum desafio? Em algum momento na sua vida, quem sabe na escolha de um parceiro, de uma parceira, na tentativa de uma profissão, na ideia de responder ou de dizer sim, por exemplo, ao chamado de Deus. Em algum momento eu fui inseguro. Muitas vezes, queridos irmãos, isso nos faz também evitarmos a integridade do nosso ser, porque nós, de alguma forma, costuramos diante de nós uma face que nem sempre é a nossa, porque nos sentimos inseguros, porque nos sentimos como crianças desprotegidas, crianças que vivem seus traumas, suas dificuldades, seus muros para a continuidade de uma jornada. E queria somente citar mais um fato que muitas vezes impede com que a integridade do nosso ser realmente possa ser testemunhado, possa ser vivido. Ameaça a instabilidade ou ameaça a nossa estabilidade física, profissional, social, política, enfim. Quando nós somos ameaçados em um estado de estabilidade, um estado de bem-estar, nós tendemos também a negociar certos valores e princípios, e é justamente sobre isso que o texto também nos ajuda a refletir. Por quê? Porque este povo de Israel, que nós estamos vendo aqui saindo de Sitim e tentando derrotar Jericó, ainda que tenha provado momentos de tamanho glamour ou de tamanha glória, como, por exemplo, a libertação do Egito, nós, ao mesmo tempo, percebemos que esse povo ficou, ou a maior parte desse povo adulto que viu, que testemunhou fatos como esse, ficou pelo deserto. Não está aqui presente. Os adultos, aqueles que tomaram decisão, aqueles que foram à frente, ficaram pelo deserto. E nós
Relembramos ainda um outro instante quando Moisés pede para que estes vigiem a terra, espiem a terra, e de lá eles voltam cheios de temores, achando-se incapazes, achando-se impossíveis de levar adiante esta jornada ou este plano de Deus. Raabe poderia também, queridos irmãos, nesta oportunidade, negar integridade, negar alguma coisa diante da fé que ela adquiriu. Por quê? Porque ela ouviu dizer que o Deus de Israel queria passar por ali, queria passar por aquela terra, que o Deus de Israel houvera feito grandes coisas até aquele dia, e ela estava repleta de certezas e temores, juntamente com todo o povo, o que também representava fé. Eu tenho receio de que o povo que serve esse Deus acabe com a minha história, breque a minha jornada e pare por aqui. Os espias também poderiam, com certeza, queridos irmãos, não manifestar integridade neste episódio, naqueles momentos. Por quê? Porque eles estavam se alojando, por exemplo, numa localidade, numa casa, onde, por certo, se esta notícia começasse a se ventilar entre aqueles povos, entre aquele povo, entre o seu povo, uma série de questões poderiam se levantar. O que você está fazendo neste lugar? O que você está fazendo nesta terra? Por que você foi pedir socorro aí? Por que você foi aceitar a ajuda desta mulher, desta casa, desta família? Vejam quantas questões muitas vezes envolvem essa caracterização do nosso ser como cristão e que impede com que muitas vezes nós não possamos ser íntegros, ser inteiros. Josué é outro que poderia não ser íntegro naquele instante. Eu mandei vocês espiarem a terra e vocês entraram naquela casa. Eu mandei vocês fazerem uma coisa e de alguma maneira vocês escolheram uma alternativa de vocês. Saiam por aí dizendo que eu não indiquei essa atitude de vocês. Talvez eles pudessem dizer, talvez eles pudessem falar isto. Mas o que nós vemos é que na figura de Raabe, na figura dos espias, na figura de Josué, eles aceitaram esse desafio que sobre eles era imposto, que sobre eles estava imposto, porque eles criam que eles estavam vivendo a vontade de Deus, a instrumentalidade de Deus, o querer de Deus, os projetos de Deus, o que Deus queria fazer com eles naquela história, naquele instante, naquele lugar, com aquelas pessoas que eles iriam se relacionar. E um terceiro ponto que nós queremos levantar aos irmãos é a aceitação desse plano divino na nossa vida. Há vários exemplos na Bíblia em que um certo tom de rebeldia se evidenciou quando Deus apresentou o seu projeto de vida para aqueles a quem Ele chamou. Esse plano que mostra, acima de tudo, o desejo de Deus de salvar, muitas vezes é recebido de uma forma extasiante. Deus quer me salvar, Deus quer me tirar do aperto, Deus quer me tirar da situação difícil. Mas nem sempre nós somos com esse mesmo entusiasmo quando Ele diz para nós, ou quando Ele diz para a gente: eu te salvei para que você salve esse, aquele outro, e desta ou daquela maneira. As dúvidas, por exemplo, de Abraão, quando ele se relacionou com Agar. E Deus houvera dito para ele, né? Farei de ti uma grande nação, Abraão. Te darei uma grande descendência. Então ele teve muitas dúvidas e acabou tentando ajudar a Deus com um certo tom de rebeldia, como que dizendo: puxa vida, o Senhor vai me fazer pai de uma grande nação, mas a minha mulher não pode gerar. A minha esposa não pode dar à luz. Como isso vai ser? Eu vou te ajudar, Senhor. Nós podemos observar também a resistência de Moisés, quando ele disse que era pesado de língua.
e disse: eu não posso ir diante de Faraó, porque ele conhecia Faraó, porque ele foi criado no Egito, ele sabia o poder, a força daquele lugar. Então ele arrumou uma desculpa, arrumou uma justificativa, como outros também, como por exemplo, a resposta de Jonas, né? ao ide de Deus: vai a Nínive. E Nínive era um lugar horrível, terrível. Não sei se nós poderíamos classificar Nínive como nós temos classificado no nosso país, por exemplo, o Rio de Janeiro nos nossos dias. Eu não sei se eu estou cometendo aqui uma blasfêmia, né? Mas nós temos ouvido muita gente dizer assim: não, no Rio de Janeiro não, lá é terra de ninguém. Lá é um lugar que eu não quero ir. É um lugar belo, bonito, mas eu não quero ir, porque lá realmente é terra de ninguém. E talvez isso venha a ser, né, o discurso de muitos que estão fora a respeito do Brasil. E já não é novo isto, né? Mesmo antes desse tempo moderno. Mas Jonas não quis ir para Nínive. E as desculpas de Jeremias: eu sou uma criança. E a rejeição de Pedro, que disse para o Senhor que não negaria. Mas diante da ameaça, ele acabou dando seus passos para trás. Todos eles, contudo, irmãos, representam peças importantes no projeto divino. Todos eles, não sai, não se tira nenhum. Não se tira e não sai nenhum. Todos eles são peças importantes nesse plano de salvação. Então, talvez caiba aqui uma reflexão, uma pergunta: será que eu consigo perceber a minha importância dentro desse projeto de salvação que Deus lançou para a humanidade? Nós conseguimos perceber isto? A importância que eu tenho nesse plano de salvação? Às vezes parece simples, né? Às vezes aquilo que nós estamos fazendo, vir aqui cantar, tocar um instrumento, conduzir uma criança, por exemplo, né? Olha lá, dar um aconchego no colinho para a criança, para que os outros possam participar do culto. Talvez isso pareça algo simples, talvez isso não tenha nenhum valor aos nossos olhos, talvez isso represente algo que não tenha sentido dentro desse projeto tão grandioso que Deus está realizando sobre a face da terra e na história. Mas, irmãos, como diz Tiago a respeito de Elias, nós somos como eles, nós somos como Moisés, nós somos como Abraão, nós somos como os profetas. Nós temos a nossa vida, nós temos a nossa história, e Deus nos separa em meio a essa nossa peculiaridade, a essa nossa particularidade, para que nós façamos parte desse projeto de Deus, de nos levar, de descortinar, de abrir as portas da eternidade. Nós somos instrumentos para isso. Vejam, por exemplo, o versículo 18 desse texto que nós destacamos e lemos com os nossos irmãos. Diz aí o texto: se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizesse descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe, e teus irmãos, e a tua família de teu pai, qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Os irmãos conseguem ver alguma similaridade, por exemplo, nesses dois versículos, com algum fato importante na história, dentro do projeto de Deus? Vejam só, coloque um cordão escarlata na janela para que eu saiba aonde é a casa que eu tenho que proteger.
Leve para dentro desta casa teus parentes, teu pai, teus irmãos, teus filhos, teus amigos, todos aqueles que fazem parte da tua comunidade. Mas preste atenção, se esse plano vermelho, se esse cordão vermelho não estiver lá, eu não vou poder fazer nada. O que isso quer dizer? Irmãos, nós não podemos salvar ninguém. Nós não podemos e não temos o poder de salvar ninguém. Mas o sangue vermelho derramado na cruz, que nós avistamos e reconhecemos, Ele pode, Ele salva, Ele transforma, Ele modifica. E qual é o nosso papel nisso? O nosso papel é justamente dizer que nós somos guardados e protegidos. E porque nós somos guardados e protegidos, nós e todos que convivem conosco também poderão ser guardados e protegidos. Nós estamos falando do sangue de Jesus. Esse pano, esse cordão, anuncia, aponta, ele delineia aquilo que Jesus faz, aquilo que Ele fez na história e continuará fazendo, e como isso está sendo feito e como será feito até o fim, até a sua volta. Então é muito importante que nós possamos nos entender participantes desta obra. Porque naquele dia, esta casa, esta família, todo este povo, ele se salvou, ele encontrou-se, portanto, com o Salvador. E faz parte para nós, e para muitos talvez, com muita pulga atrás da orelha, da genealogia de Jesus. Está presente, portanto, entre aqueles que deram esse caminho, essa direção na história para que Jesus pudesse nascer. Irmãos, nós gostaríamos que nesta noite nós pudéssemos sentir, nós pudéssemos perceber que neste episódio, e que este episódio contribui muito para que aprendamos a vida que devemos levar até que o Rei pleno venha sobre a face da terra e estabeleça a sua eternidade. Devemos respeitar as adversidades, porque não devemos temê-las, mas respeitá-las. Não podemos agir como se não fomos também participantes solidários e agentes, muitas vezes, dessas adversidades na existência. Porém, crendo que podemos, todas as vezes que elas estiverem diante de nós, vivenciá-las e com a certeza de que somos vencedores, porque Cristo a venceu primeiro. E por fim, para nós concluirmos algo muito importante, nós recordamos aqui o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 12, onde nós lemos que o nosso adversário não é carne e nem sangue. Portanto, a caracterização das adversidades estão ali especificadas pelo Senhor, isentando os seres humanos ou a criação como participantes desse grupo que nós podemos identificar como adversários ou como inimigo. O que é isto? Esse é o plano de Deus, isso é o projeto de Deus. E se assim é o projeto de Deus, nós devemos nos adequarmos a Ele, e buscarmos neste plano o nosso papel, a nossa importância, o nosso modo de viver. Por fim, percebermos um absoluto poder que nos é disponibilizado pela presença do Espírito, a fim de que a história continue sendo feita com Deus e a nossa participação, onde nós respondemos sim ao seu chamado e vivemos segundo a sua vontade. Amém, irmãos? Que Deus assim nos abençoe. E que tudo aquilo que nós encontramos esteja de acordo com o nosso critério de estabelecer fé. Deixem a criança. Deixem a criança. Ela é do Senhor e o seu reino pertence a ela. Deus abençoe. Melhor ela estar aqui, melhor que ela esteja aqui, melhor que ela cresça aqui,
Melhor que ela viva esta comunhão. Melhor que ela viva com Jesus. Deus assim nos abençoe. Amém, irmãos.